Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esse é o programa OAB Nacional. A partir de agora, você é o nosso convidado, então fique com a gente, já estamos no ar. Foi publicada no Diário Oficial da União a promulgação dos vetos derrubados pelo Congresso Nacional em relação à Lei 14.365 de 2022, que reforma o Estatuto da Advocacia. A principal conquista é o retorno à norma legal dos limites e critérios para busca e apreensão em escritórios de advocacia. A inviolabilidade dos escritórios foi tida durante toda a tramitação do texto como um dos dispositivos mais importantes da proposta legislativa, por coibir abusos e excessos arbitrários contra escritórios de advocacia. O trecho prevê a exigência da presença de um representante da OAB para acompanhar todo o procedimento, além, claro, do próprio advogado cujo escritório está sendo investigado. A OAB Nacional, liderada pelo presidente Beto Simonetti, obteve mais uma importante conquista ao garantir a plena aprovação do novo Estatuto da Advocacia. Tivemos uma primeira etapa, que foi a aprovação no Congresso Nacional e a sanção presidencial de diversos dispositivos que viabilizaram inúmeros avanços no exercício profissional. Porém, houve o veto de importantes dispositivos que limitavam a busca e apreensão nos escritórios de advocacia. Diante disso, a OAB Nacional foi ao Congresso Nacional e, através de uma grande interlocução, viabilizou a derrubada destes vetos que tornaram possível que, a partir de agora, os escritórios de advocacia estejam ainda mais protegidos. Não é mais possível a decisão judicial que determina de forma indiscriminada a apreensão de bens e documentos de um escritório de advocacia por tempo indeterminado, como estava a ocorrer anteriormente. Quem ganha com isso não é apenas a advocacia. São os constituintes, são os cidadãos que têm em seus escritórios de advocacia a garantia de que terão o seu pleno direito de defesa garantido. Não apenas aqueles constituintes que são objeto de investigação, mas principalmente aqueles constituintes que não estavam sendo objeto de investigação e que outrora, muitas vezes, tinham seus documentos apreendidos e que inviabilizavam o exercício da profissão e a sua defesa perante os tribunais. E é por isto que a OAB Nacional comemora mais esta importante conquista, que garante o pleno exercício da advocacia em todo o país. Aconteceu na sede do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Brasília, o primeiro colégio de lideranças femininas da OAB. A programação teve como objetivo a troca de experiências e a formação de uma rede de apoio entre as lideranças femininas da advocacia. O encontro ocorreu em formato híbrido e reuniu representantes das seccionais. Confira. Nós nos reunimos para debater sobre os nossos desafios, nossas oportunidades, os obstáculos que enfrentamos, as dificuldades e criamos uma rede de oportunidade e de aprendizagem. Contamos com o depoimento da procuradora doutora Gabriela, recebemos também a doutora Líria, presidente nacional das procuradoras municipais, criando uma grande rede de relacionamento e apoio mútuo. Recebemos uma palestra ministrada pela Giza Madeira, no sentido de nos preparar para o mercado de trabalho, falando sobre marketing pessoal. Esse programa faz parte de uma capacitação permanente que queremos oferecer para os advogados e advogadas que pretendam trabalhar dentro do sistema da OAB, fornecendo assim uma gestão mais eficiente e mais completa. Nós, mulheres advogadas em situação de poder, temos o grande desafio de dar continuidade a esse trabalho que foi realizado pela paridade, que permitiu que chegássemos até aqui. É o nosso compromisso e será o nosso legado. Estou aqui nesse momento histórico, participando dessa reunião do primeiro Colégio de Liderança Feminina, presidido pela nossa presidente em exercício aqui na OAB Nacional, doutora Sayuri Antônia. Muito feliz, um evento emblemático, importante, principalmente por conta da pauta feminina,
Foram vários temas, várias lágrimas, vários sorrisos, momento de emoção, onde trouxemos questões do assédio contra a mulher. Ouvimos os depoimentos de doutora Gabriela, de Registro São Paulo, naquele episódio triste, onde ela recebeu uma agressão, né, de um colega procurador. Falamos um pouco sobre o autocuidado, sobre a necessidade da sororidade, da gente se acolher. Enfim, foram vários temas, várias propostas, onde pudemos nos debruçar, né, em nossas dores, nas dores alheias, na dor do próximo. A OAB Nacional está de parabéns por eventos como esse, que sigamos, né, combatendo o bom combate e fazendo do nosso país um lugar de diversidade, um lugar de respeito e, sobretudo, um lugar onde a mulher possa viver e fazer o seu trabalho como advogados, seja ela pública ou privada, nos campos, mas com dignidade. A OAB Nacional reiterou ao Conselho da Justiça Federal a necessidade de adoção de medidas urgentes e imediatas para assegurar, ainda neste ano, o recebimento dos honorários por parte dos advogados que requereram destaque nos precatórios com base na Lei 8.906 de 94. Nos últimos dias, os tribunais regionais federais divulgaram as listas com as previsões de pagamentos, mas em muitos casos a advocacia acabou prejudicada. Acompanhe na entrevista. A emenda constitucional dos precatórios, 113 e 114, ela permite à União Federal não pagar mais a integralidade dos valores que são devidos no mesmo exercício. Agora há a disponibilidade de um crédito orçamentário e se paga somente até o que esse crédito orçamentário suporta. E nesse exercício 2022, o crédito orçamentário que foi disponibilizado para o pagamento de precatórios só dá para pagar 48% dos valores que são devidos. E aí, então, foi criada uma ordem de preferência. Em primeiro lugar, os créditos alimentares até 180 salários mínimos, onde o beneficiário seja idoso, portador de doença grave ou portador de deficiência. Depois, vem os créditos alimentares até 180 salários mínimos. Terceiro, os alimentares de qualquer valor. E, por quarto, os não alimentares. O que é que a OAB vem reiteradamente requerendo? Que os créditos honorários advocatícios contratuais retidos, destacados, tenham a mesma natureza, a mesma sorte daquele do crédito principal. Imagine, por exemplo, a situação de um advogado previdenciário que tem um cliente aposentado por idade, por invalidez, que aí ele tenha direito preferencial ao recebimento do crédito ou pela idade ou pela doença grave que é portador, e o advogado não vai receber o seu crédito. Então, cria uma situação inusitada, onde se o advogado não exercer o direito que ele tem de reter os honorários contratuais, ele receberia o seu crédito e, retendo, ele perde esse direito. Isso é um entendimento equivocado que o CJF vem tendo com relação a equiparando os honorários contratuais a uma cessão de crédito. Então, por isso, oficiamos o CJF, reforçamos isso e é realmente urgente, porque o pagamento dos precatórios se dará agora em agosto e muitos tribunais já vêm divulgando o cronograma. A OAB está atenta a isso para defender a natureza alimentar dos honorários e o crédito preferencial que eles devem ter. Mudando de assunto, Bruno Batista, ainda durante a entrevista, também ressaltou que a Comissão Especial de Direito Previdenciário se reuniu para debater assuntos de interesse da advocacia previdenciária. Dentre eles, projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional e que tratam sobre prazos e condições para concessão de benefício, por exemplo. A nossa Comissão Especial de Direito Previdenciário do Conselho Federal da OAB vem acompanhando com muita atenção, juntamente com a Comissão de Acompanhamento Legislativo, a tramitação de processos de projetos de lei que são de interesse da advocacia previdenciária, dos segurados, da sociedade como um todo. Na nossa última reunião, na reunião ordinária de julho, nós apreciamos, inclusive, diversos desses projetos de lei que são interessantes, notadamente aqueles que versam sobre a concessão automática de benefícios, aqueles que estabelecem um prazo para o INSS analisar administrativamente a concessão de benefício e não o fazendo a concessão desse benefício se der de forma automática. E nessa reunião chegamos a alguns consensos. Primeiro, com relação ao prazo. Entendemos que um prazo razoável é um prazo de 60 dias, até por ser um prazo já previsto em outras legislações que tratam do processo administrativo. Por outro lado, um outro entendimento nosso é sobre a impossibilidade de devolução de valores recebidos pelo segurado. Ou seja, passou esses 60 dias, o INSS concede automaticamente o benefício
Se mais à frente verificar que as condições não estavam presentes, o segurado não vai ser obrigado a devolver esses valores que ele eventualmente tenha recebido. Então, essa análise da comissão, a comissão funciona como órgão de assessoramento da diretoria. Essa análise para propiciar ao nosso conselho pleno, à nossa diretoria, e posteriormente analise se realmente é de interesse da OAB acompanhar e dar o apoio a esses projetos, que são muitos, que estão em tramitação no Congresso Nacional. Então, todo mês, toda reunião ordinária, nós apreciamos aí diversos processos e, dentre esses, vários projetos de lei de interesse da advocacia previdenciária da sociedade brasileira. O presidente da Comissão Nacional de Exame de Ordem Unificado, Marco Aurélio Choi, representou a diretoria do Conselho Federal da OAB na posse dos novos dirigentes do Tribunal de Justiça do Amazonas. O presidente da OAB do Amazonas, Jean Cleuter Simões Mendonça, também compareceu à sessão. Acompanhe. Aos 4 dias do mês de julho de 2022, às 10 horas, nas dependências do Teatro Amazonas, devidamente preparadas para a cerimônia, perante o excelentíssimo senhor desembargador Domingos Jorge Chalub Pereira, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e demais membros deste poder, apresentou-se o excelentíssimo senhor desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes, que nos termos da Lei Complementar número 228 de 2022, que trata da organização e divisão judiciárias do Estado do Amazonas, declarou vir prestar compromisso legal a fim de exercer o cargo de presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, visto haver sido aclamado por seus pares para mandato temporário. Deferido pelo excelentíssimo senhor desembargador presidente e repetido pelo eleito o compromisso que está concebido oficialmente nos seguintes termos. Aceito o cargo de presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, para o qual fui aclamado, e prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir as Constituições Federal e Estadual e as leis do país. O sistema de justiça é composto pela magistratura, Ministério Público e advocacia, que a partir da Constituição Federal de 88 passou a ter status constitucional, sendo que o artigo 133 preceitua: o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. A nossa condição de cidadã determina o acesso pleno ao judiciário, devendo ser combatido qualquer ato ou decisão que tenha como objetivo a objeção do ingresso do cidadão em busca de justiça. Como preceitua o autor pernambucano Lorival Villanova, inspirador do construtivismo lógico-semântico, o direito é um processo dinâmico de jurisdição e de jurisdição de fatos consoante com a valoração que o sistema impunha ou recolha como dado social. A missão de aumento de estrutura para atender às demandas é contínua, em razão do aumento dos conflitos e do natural aumento populacional. Temos certeza que a nova gestão irá avançar no sentido de aperfeiçoar ferramentas para os magistrados prestarem com maior eficiência o provimento jurisdicional. Sabemos que o mundo e o Poder Judiciário passaram por imensas mudanças em razão da pandemia. Acreditamos que os avanços devem ser analisados e as adequações para um novo normal devem ser alcançadas. Merece ser destacado o trabalho da gestão que enfrentou a pandemia, conseguiu manter o funcionamento e a estrutura de forma virtual. Foi um trabalho de excelência. O Conselho Federal da OAB criou, por meio de portaria, a Comissão Especial de Defesa da Liberdade de Expressão. O advogado e professor Pier Paolo Cruz Bottini foi designado como presidente do colegiado. Ele já havia ocupado o cargo de coordenador do Observatório da Liberdade de Imprensa do Conselho Federal. A ideia é que a OAB Nacional tenha um órgão de trabalho sobre este tema, para que os operadores do direito possam refletir e também atuar sobre o papel do judiciário de assegurar a liberdade de expressão e de impedir quaisquer atos de inibição à livre circulação de ideias. Ela foi instituída com o intuito de pensar políticas e iniciativas para garantir a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, que são pilares do Estado Democrático de Direito. Não existe democracia, não existe pluralismo sem a liberdade de expressar pensamentos, sem a liberdade de informar
que é um corolário da transparência da atividade pública, de toda atividade relevante. Então, essa comissão, ela agrega advogadas e advogados que têm experiência na prática, que têm pensado, que têm refletido esse tema, que têm participado e atuado em situações de ameaças a jornalistas, de intimidação a jornalistas, de formas de obstacularizar a liberdade de expressão, e estão trazendo a sua experiência, o seu conhecimento para a comissão, para que a gente possa pensar em iniciativas para aprimorar a proteção da liberdade de expressão e impedir as políticas de inibição que muitas vezes nós vemos no dia a dia do nosso país. Então, a nossa ideia é reativar um convênio com associações de jornalistas para que advogados possam dar orientação jurídica, não advogar, mas orientação jurídica para jornalistas que sejam perseguidos, que sejam intimidados. Além disso, a comissão vai estudar projetos de lei ou propostas de interpretação judicial de leis já existentes no sentido de assegurar a liberdade de expressão, de impedir condutas de assédio judicial contra jornalistas, que é um tema que vem sendo discutido não só no Brasil, mas também na comunidade europeia e em outros países da América Latina, ou seja, formas de evitar o uso abusivo do poder judiciário para intimidar jornalistas que exerçam a sua atividade de maneira regular, de maneira lícita. Nós vamos fazer um seminário para discutir os grandes temas da liberdade de expressão, inclusive para definir de maneira clara o conceito de liberdade de expressão, para que também pessoas mal intencionadas não usem a ideia de liberdade de expressão para propagar o ódio, para propagar o racismo, né? Então a gente vai discutir isso num seminário. E a gente vai também reeditar e atualizar uma cartilha que já existe, que já foi feita no ano passado, uma cartilha de orientação a jornalistas vítimas de ameaça, vítimas de violência. Então, a ideia é pensar em todas essas iniciativas, discutir com a sociedade civil, fazer com que a ordem continue cumprindo o seu papel de ponta de lança na salvaguarda das liberdades, na salvaguarda da democracia, na salvaguarda do Estado democrático de direito. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Não saia daí. No quadro OAB Eventos de hoje, a gente destaca mais uma aula aberta da pós-graduação em Advocacia Civil, realizada pela Escola Superior de Advocacia Nacional. A temática, desta vez, tratou do cumprimento de sentença na visão do Superior Tribunal de Justiça. Acompanhe. Eu queria chamar a atenção para um posicionamento agora recente do STJ, que interpreta esse 513, parágrafo 2º, inciso 2, no seguinte sentido. Esse dispositivo ele prevê que o executado que não tem advogado constituído, ele tem que ser intimado pessoalmente por carta R. E aí havia uma dúvida pelo seguinte, quem é esse executado, né, que não tem o advogado constituído? Bom, pode bem ser aquele réu, durante toda a fase do conhecimento, que tinha um advogado constituído, mas que esse advogado renunciou aos seus poderes. Ou ainda que a procuração outorgada a este advogado limitava o exercício da transferência dos poderes até o fim da fase de conhecimento. Então, perceba, esse é um sujeito que entra na fase executiva sem advogado. E esse, naturalmente, deverá ser intimado pessoalmente. Mas ficava uma pergunta, que agora respondida foi pelo STJ, a respeito do réu revel citado de forma real. E por que ficava essa pergunta, Daniel? Porque nós temos uma regra geral que trata do réu revel citado de forma real e que não constitui advogado, que é a dispensa da sua intimação. Esse réu que é citado lá pelo oficial de justiça ou por carta R, e que nós temos certeza que ele tomou ciência do processo, mas ele não aparece para contestar.
ele não aparece constituindo advogado para se defender. Esse réu, ele não será intimado dos atos processuais. E nós estamos aqui justamente falando da intimação de um ato processual. E aí ficava a dúvida, se esse dispositivo, 513, parágrafo 2, inciso 2, seria aplicável a esse réu revel, ou nós aplicaríamos aquela regra que é para as hipóteses de intimação da revelia. E aí o STJ veio aqui por meio da terceira turma, quem quiser consultar, é o recurso especial 1.760.914 de São Paulo, 1760914 de São Paulo, para dizer que essa norma ela é uma norma específica e prefere a norma geral que prevê lá, né, a dispensa generalizada da intimação do réu revel. Ou seja, se você citar o réu de maneira real e esse réu não aparecer na fase de conhecimento, você ganhar o teu processo, na hora que você começar o cumprimento de sentença, você vai ter que realizar uma intimação pessoal desse réu revel. Tá bom? A seccional da UAB no Piauí também realizou a 9ª edição do Congresso de Ciência Política e Direito Eleitoral do Piauí. A intenção do encontro virtual foi de criar um espaço para a construção de conhecimentos teóricos e práticos acerca da temática apresentada. A transmissão foi aberta ao público. Falar do Concipol, Georgia, é como falar de um filho, né? E falar no Concipol é falar em casa. E, tendo em vista a pertinência temática, o tema que me foi dedicado hoje, o tema ao qual eu desejo me dedicar hoje, é o novo Código Eleitoral Brasileiro. O direito eleitoral brasileiro sempre foi bastante vigoroso, mas sempre sofreu de um problema gravíssimo, que é a sua descontinuidade legislativa. Nós não tínhamos, como de fato ainda não temos, uma legislação que conversasse entre si, que se harmonizasse entre si. Nós temos um Código Eleitoral que é da década de 30, 40, que vem sofrendo modificações, mas só para que a gente saiba, ele é anterior à grande novidade do processo eleitoral brasileiro, que é a urna eletrônica. Esse código, que na verdade nunca passou pelo forno, pela forja do Poder Legislativo, ele é um decreto-lei, portanto, não passou pelo debate com a sociedade, não passou pela forma democrática de se colocar as leis no mundo jurídico brasileiro. E, tendo em vista a dificuldade de se ter um novo código, a legislação foi se reinventando em leis complementares, em leis ordinárias. E, por fim, hoje nós temos em resoluções do TSE. Então, hoje o que nós temos é uma grande colcha de retalhos. Bom, o tema que me coube falar seria sobre os efeitos da Lei 14.230 na inelegibilidade. A Lei 14.230 é uma lei que alterou, como se sabe, profundamente a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429 de 92, e com certeza esse é um tema que terá que ser enfrentado aqui dos mais complexos a ser enfrentado pela Justiça Eleitoral no que se refere aos registros de candidatura. Essas alterações que foram feitas pela Lei 14.230, basta ver que foram alterados próprios princípios fundantes mesmo da Lei de Improbidade. A base principiológica toda da improbidade administrativa foi alterada. Seus ritos, procedimentos, penas, revogação de dispositivos, e certamente essas alterações vão afetar a inelegibilidade. Eu acho que essas alterações eram mais do que necessárias, acho que já veio um caminho sedimentado aí pela LIND, pela Lei de Introdução às Normas Brasileiras, e realmente essas alterações eram necessárias mesmo, porque todo mundo já se deparou com condenações de improbidade administrativa completamente injustas, desproporcionais, em que se pune erros, equívocos e não apenas atos ímprobos, efetivamente dotados de má-fé, dotados de dolo. Bom, entre as alterações
rapidamente, eu acho que era importante destacar algumas que eu acho que vão ser importantes de ser enfrentadas pela Justiça Eleitoral. O ato de improbidade, para a configuração do ato de improbidade, agora ele deve ser doloso, não basta a culpa. É importante dizer que o dolo agora deve ser específico, não basta o dolo genérico. Atos praticados com base em decisões jurisprudenciais, ainda que minoritárias, não configuram ato de improbidade. O terceiro que venha a ser participar de alguma forma de um ato considerado ímprobo, ele tem que concorrer ou induzir dolosamente para a prática do ato. Foram alterados os prazos de suspensão de direitos políticos, previsão da prescrição desde a ocorrência do ato, prescrição intercorrente, foram revogados alguns dispositivos. A lesividade, por exemplo, do artigo 11, ela tem que ser relevante. Não basta simplesmente a infringência a algum dos princípios da administração pública. A revista Justiça e Cidadania, edição de julho, já está disponível para a leitura. A publicação deste mês ressalta a atualização do Estatuto da Advocacia. Confira. Segundo o artigo do presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, na revista Justiça e Cidadania, o mês de junho reservou à advocacia brasileira uma de suas mais importantes vitórias desde a edição da Constituição de 1988. A sanção da Lei nº 14.365 de 2022, que atualiza o Estatuto da Advocacia, reuniu em um único documento as demandas mais urgentes para a efetivação de direitos e garantias da profissão e dos cidadãos à luz dos desafios contemporâneos. Um avanço conduzido pela Ordem dos Advogados do Brasil desde gestões pretéritas, mas construído a várias mãos. As conquistas da Lei nº 14.365 de 2022 para a advocacia e os cidadãos são inúmeras, como a ampliação do direito de sustentação oral, garantia de pagamento de honorários de acordo com o Código de Processo Civil, o aumento da pena para quem violar prerrogativas da advocacia, a competência exclusiva da OAB para fiscalizar o efeito exercício profissional da categoria e o recebimento de honorários. Esses são apenas alguns dos pontos que permitirão uma melhor atuação de advogados e advogadas na defesa do cidadão. Em outro trecho, Simonetti destaca que no ponto em que trata da sociedade de advogados, o texto atribui ao CFOAB a competência para fiscalizar e acompanhar a relação jurídica mantida entre profissionais e sociedades. Além disso, possibilita o local de trabalho de uso compartilhado entre profissionais ou sociedades, bem como de o advogado se associar a uma ou mais sociedade de advogados para participação nos lucros e resultados, desde que não estejam presentes os requisitos de vínculo empregatício. O saldo atual para a advocacia é extremamente positivo, especialmente porque nele tiveram participação praticamente todo o sistema OAB, parlamentares, protagonistas do sistema de justiça brasileiro e o Poder Executivo. A matéria na íntegra você confere em www.editorajc.com.br. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Até a próxima!